Sem mais delonga, a gente vai ler aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a armadura de Deus, em cima do que a gente falou na terça-feira. A gente aqui, para quem não estava aqui terça-feira, né, na sua maioria não estava, nós falamos sobre Gênesis capítulo 3, falamos sobre a tentação ali no Éden, né, de Adão e de Eva, a Satanás, como ele induziu, né, porque é isso que ele faz, ele induz, ele joga isca, ele arma uma cilada, e aqueles que não estão ligados acabam caindo. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre a armadura de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar aos nossos corações o entendimento que Ele quer nos trazer. Efésios capítulo 6, eu vou ler do 1 até o 10, só para a gente poder entrar no que Paulo está falando antes, porque no 10 ele fala no demais, né? Eu quero ler do começo em diante, que diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestações do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. No versículo 10 em diante é o que a gente vai explanar. Aí ele fala assim, no 10, no demais, Paulo vem falar umas coisas que são corriqueiras, vamos dizer assim. Corriqueiras no sentido de que não tenha valor, mas coisas daqui, do filho, do pai, do empregado, do senhor. Ele vai dando algumas orientações de que o filho tem que obedecer aos pais, honrar o pai, que os pais não podem levar os filhos à ira. Ele vai dando umas coisas assim muito, muito daqui da terra. Aí quando ele chega no versículo 10, ele não faz distinção. Ele é como se fosse uma continuidade no que ele está falando. Ele fala, no demais, irmãos meus. Isso aqui eu já falei agora, eu vou acrescentar, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai entrar com toda a palavra que fala da armadura de Deus. Por muito tempo, a Leila sabe disso, a Luli sabe disso, a armadura de Deus ela foi, de certa forma, até endeusada, né? Ou supervalorizada, de que a gente tinha que fazer, às vezes, um ato de colocar o capacete, fazer até barulhinho, e bota o calçado, e calça isso, e vai lá, porque senão você não estava protegido. Quando a gente vai ler, vai estudar a Bíblia, sem nenhuma influência de fora, mas estudando a Bíblia, Paulo, ele vai trazer para a gente a armadura de Deus como algo que tem que ser eu obedecer ao meu Senhor, como algo que tem que ser eu criar os meus filhos na demonstração do Senhor, como algo que tem que ser natural, como algo que eu tenho que observar naturalmente. Mas foi tão valorizada a questão da armadura que as pessoas às vezes não prestam atenção nas mínimas coisas, e são essas mínimas coisas que eu quero falar hoje aqui. Quando ele fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, uma coisa que eu achei aqui, que eu até escrevi no meu caderninho, está escrito assim, uma conduta como filhos de Deus. Como filho de Deus, eu entendo que eu tenho que honrar pai e mãe. Como filha de Deus, eu entendo que eu tenho que ensinar meus filhos no caminho do Senhor.
Como filha de Deus, eu entendo que eu preciso honrar o meu trabalho. Eu não vou ser uma pessoa que eu vou chegar atrasada. Eu não vou ser uma pessoa que eu vou roubar no meu trabalho. Não vou ser uma pessoa que eu vou desonrar, porque eu estou fazendo como para o Senhor. E como filha de Deus, eu entendo que a força, ela não vem de mim. A força, ela vem do Senhor. Então, quando a gente entende algumas coisas, quando a gente começa a entender que tudo vem de Deus, vai ser mais fácil a gente educar nossos filhos, vai ser mais fácil a gente honrar nossos pais, vai ser mais fácil trabalhar para terceiros. Porque eu entendo que eu estou fazendo para o Senhor e entendo que Ele precisa me fortalecer para isso. Vocês vão chegar lá junto comigo. Tem coisas que são difíceis para a gente, não são? Quantas pessoas hoje que têm filho pequeno falam assim, olha, está difícil criar filho. Por que está difícil? A acessibilidade que a criança tem com a internet, com o telefone, com as mais influências. Eu acho que está muito maior do que no tempo das crianças que estão grandes. É claro que Paulinho e Rafael viam Dragon Ball Z escondido de mim, mas eu não deixava. Era o que vocês viam? Então, Naruto. Eles viam, eu não deixava, a gente educava, a gente ensinava. Mas mesmo assim eles viam Naruto. Mas hoje, tinha um horário para Naruto que aparecia lá. Mas a gente sempre tentou, de certa forma, educá-los, ensinar. Esse desenho não é de Deus, esse filme não é bom para você, essa atitude não é boa para você, porque a gente entende que nossos filhos são cidadãos dos céus. Mas hoje, quando a gente fala disso, fala de filho, a gente fala, está mais difícil. Como que eu vou criar meus filhos? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu vou ser um bom funcionário se meu patrão é ímpio? Se meu patrão serve a mamão, se meu patrão rouba, se eu tenho que fazer algumas coisas que meu patrão manda eu fazer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu vou ser uma boa mãe ou um bom filho se minha mãe não é crente? Como eu ouvi muito isso do Dudu, quando minha mãe, fazia muitas coisas, minha mãe não tinha temor ao Senhor, e o Dudu falava assim para mim, você tem que honrar a tua mãe, porque honrar pai e mãe, honra teu pai e tua mãe só se eles forem bons. Não, a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, e ponto final. E eu ficava com raiva do Dudu e da minha mãe. Dos dois. Mas depois eu passei a entender que é honrar pai e mãe, não é porque os pais são bons, porque é um mandamento do Senhor com promessa. Mas eu não consigo fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando a gente entende isso, tudo se torna mais fácil. Por exemplo, às vezes eu estou com dúvida de algo que eu tenho que criar, que eu tenho que costurar. Eu oro e eu falo, Espírito Santo, me ensine para que eu possa costurar. O Espírito Santo é costureiro, ele me ensina. Vocês estão entendendo? Às vezes eu estou numa situação difícil na minha família, no meu lar. Senhor, não sei como lidar com isso. Senhor, em nome de Jesus, vai na frente. Me ajuda a lidar com essa situação, com o vizinho. Gente, eu estou falando aqui de coisas bem abrangentes para que você entenda que a força não vem de você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é você, não é o que você estudou, não é o que você praticou, não é o que você aprendeu, é o que o Senhor te dá e a submissão que você tem que ter diante de Deus para executar qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando a gente pensa assim, aí é mole você usar a armadura de Deus, aí é mais fácil. Porque você primeiro entende que não vem de você. Como o pastor leu aqui no começo, daquele pai que falou assim, se tu podes. Chegou para Jesus, se tu podes. Jesus, se eu posso. Tudo é possível aquele que crê. Se eu posso, está duvidando. Aí ele me ajuda na minha falta de fé. A oração mais linda que existe. Ajuda-me na minha falta de fé. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não existe super crente, não existe super mãe, não existe super filho. Não existe. A gente depende de Deus o tempo todo. A Leila estava me mostrando ali um recado de que talvez amanhã o José, é José Lucas o nome dele? Que eu confundo por causa do neném. José Lucas, que passou mal lá, ele não mora em Fortaleza, gente. Passou mal em Fortaleza, teve um AVC, está lá em Fortaleza, no hospital. A tia está lá.
né, a irmã da Leila está lá cuidando dele, sem previsão de alta. Aí a Leila me mostrou ali agora, que o pastor estava falando, que talvez amanhã vai receber. Glória a Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus pode. Deus pode. Toda vez que a gente vem com o coração muito altivo, de que eu faço, de que eu posso, aí, meu querido, você vai ser a melhor uma pessoa que eu vou ler agora. Abra para mim aí, a gente vai ler junto, Isaías 14, do 12 ao 16. Por isso que a importância, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Preste atenção, igreja. Olha aqui que fala, Isaías 14, do 12, tem que ler aqui, do 12 ao 16. Olha como que fala. Olha de quem está falando. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, olha o que Satanás dizia no coração dele: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e o que fazia tremer os reinos? Preste atenção, quem é essa pessoa? Versículo 12 novamente. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. O 13. Olha o que ele dizia no coração. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Essas estrelas de Deus, gente, são os exércitos, tá? São os anjos. Ele foi tão sagaz, Satanás, ele foi tão influenciador, maior influência que teve na história, que ele conseguiu levar 1/3 do inferno com ele. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, dos céus. 1/3 dos céus com ele. Só para a gente ter uma ideia. Para cada um demônio tem 2 anjos. Ele conseguiu carregar exatamente isso. Com a forma dele falar de que ele colocou na cabeça que ele subiria ao céu e seria igual a Deus. Por isso que hoje existe uma moda, existe um ensino em que você pode, se você mentalizar, se você colocar na cabeça, você pode. Gente, eu sei que a gente pode fazer muita coisa. Eu sei que a gente pode fazer muita coisa, mas a melhor coisa que a gente precisa ter é depender, é se render aos pés do Senhor. Você pode fazer muita coisa, e muitas coisas estão sendo feitas, mas as famílias estão destroçadas. Porque hoje a mulher, ela quer ser igual ao homem, não é assim, gente? Porque hoje os homens viraram não homens, estão meio estranhos, né? Está tudo fora do lugar, as pessoas não sabem para que veio, não sabem o que é. Porque Satanás colocou algo que estava no coração dele, colocou lá no coração de Eva. Quando ele falou para a mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que do dia em que comer vai ser igual, você vai ser igual a Deus, você vai ser igual a Deus. E essa palavra está ecoando até hoje: você vai ser igual a Deus. Aí vem lá Efésios e fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não tem eu, não tem o que eu acho. Ezequiel 28, só para a gente fechar a questão da sementezinha do mal, que está até hoje sobre o mundo em si. Ezequiel 28, do 14 ao 17. Olha aqui que diz: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no monte das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas.
Elevou-se, olha, presta atenção nesse versículo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Elevou o coração. Elevou o coração. Aí eu me lembro de Cristo, quando ele chegou para os discípulos, em João capítulo 13, a Bíblia fala que Jesus já sabia que já estava chegando ao fim, e amou aqueles que Deus tinha enviado, e a Bíblia fala que ele amou, e amou-os até o fim. E Jesus pegou uma toalha, Jesus pegou um balde, sei lá, uma bacia, e ele lavou os pés dos discípulos, e Pedro falou, não, meu pé você não vai lavar. Jesus fala, Pedro, aquele que eu não lavar o pé não tem parte comigo. E o Senhor ali, né, Pedro entendeu e tal. E no meio daqueles que Jesus lavou o pé estava Judas. Jesus não chegou e olhou torto para Judas, né? Porque uma coisa que Jesus queria nos fazer entender foi o que ele falou para os próprios discípulos. Sendo eu mestre e Senhor, porque eu sou. Eu fiz isso, vocês precisam fazer também. E Jesus, ele vai sempre falar isso para a gente. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quando fala de Cristo, quando fala do Evangelho, não tem orgulho, não tem elevou-se o teu coração por causa da formosura, não tem espaço para isso. Porque a gente entende que a gente precisa estar aos pés do Senhor. Voltando para Efésios, agora a gente vai entrar na armadura mesmo. Quando eu entendo que eu estou numa guerra, de que quando eu vou para o trabalho, eu estou numa guerra. Quando eu estou dentro da minha casa, eu estou numa guerra. Quando eu estou andando na rua, eu estou numa guerra. Quando eu estou aqui na igreja, eu estou numa guerra. Entendendo isso, eu vou viver uma vida vigilante. Olha o que ele fala no versículo 11. Coloca aí para mim, fazendo um favor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Eu até fui buscar o que significa. Primeira coisa, revestir. Revestir, você já está vestido. Você coloca outra roupa por cima. É como se você colocasse um roupão. Você não está nu. Você não está de qualquer jeito. Você já está vestido. Você se reveste. Vocês estão entendendo isso? Amém, igreja? Você já está vestido. Vestido com o quê? Com o sangue do Cordeiro. Vestido com o quê? Com a graça que foi falada aqui. Você já está vestido. Mas você precisa se revestir. Você coloca mais uma roupa em você. Para quê? Para que você possa estar firme contra as ciladas do inimigo. Cilada. Cilada é ação de surpreender. Eu não gosto de ser surpreendida. Quem gosta? Nem festa surpresa eu gosto, gente. Por isso que no meu aniversário eu faço um negócio lá em casa. Que aí eu sei que, né, o pessoal leva um bolinho, mas eu já ia... assim, me dá choro. Eu fico muito emocionada. Acaba comigo. Tem gente que gosta de ser surpreendido. Mas aqui, cilada, ação de surpreender, emboscada, armadilha, laço do passarinheiro. Eu até lembrei lá do Salmo 91, né? Aquele que está debaixo das asas do cordeiro, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. A gente está em guerra, gente, presta atenção. A gente está em guerra, a gente não sossega, a gente não relaxa. Crente não relaxa. Crente fala assim, eu vou tirar férias, estou cansado um pouquinho da Bíblia. Não tem. É ligado o tempo todo. É o tempo todo você pode ter uma cilada ali na coisa mais simples. Uma das coisas que a gente até costuma falar, que o que faz a gente cair não são as grandes pedras, porque a grande pedra você vê, são as pequeninas, aquelas areinhas. Quando você vê, você cai. Às vezes aquela coisa do cotidiano, aquela coisa comum que faz eu e você cairmos. Por isso que a gente precisa estar firmes. Ligado o tempo todo, ligado. Mas, gente, olha só, presta atenção. Nem é que você vai virar aquele crente maluco, não, tá? Que eu vou até contar uma piada, que lá nos muçulmanos tem os xiitas, certo? E na igreja, às vezes, tem os crentes chatos, não é assim? Aqueles crentes que também vê demônio em tudo. Não é que você vai ver demônio em tudo, não. É você estar ligado no Senhor. É você ver que uma situação pode virar uma cilada. É você... Quantas vezes o Senhor falou assim, para de ir para o tal caminho, porque esse caminho não é caminho bom para você.
você vai cair. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender isso, de se ligar nas mínimas coisas, pequenas coisas. Satanás, ele é muito astuto, gente. Ele está aí no mundo há muito tempo. Ele sabe das nuances que a gente tem, dos nossos olhares, daquilo que a gente faz, que ele pode fazer para chamar nossa atenção, para tirar nossa atenção. É um sorrisinho da Pérola que tira a nossa atenção, né, Pérola? Pérola está linda, todo mundo, que linda. É linda, a Mabel está ali, né? Às vezes são coisinhas, não estou falando, estou dando um exemplo. Às vezes são coisinhas que tiram a nossa atenção. Quer ver uma coisa que tira muito a nossa atenção hoje? É telefone. Eu, por exemplo, eu não posso ler, João, no telefone, a Bíblia. Apesar que eu leio, de manhã eu leio. Minha devocional eu faço na Bíblia porque eu marco lá como lido. Mas por quê? Apita o WhatsApp, o que eu quero ver? A minha cabeça já fugiu todinha porque eu quero ler o que está lá no WhatsApp. Apita o negócio lá, não sei, do Instagram. Eu quero ler. A gente hoje está assim. Hoje, inclusive, está sendo muito diagnosticado TDAH. Em adultos. Nem em criança, não. É a mente acelerada. Exatamente por causa disso. A gente está vivendo muito, muito acelerado. A gente precisa se revestir, estar firme contra as ciladas do inimigo. E ele fala uma coisa também que eu preciso prestar atenção, no versículo 12. Vamos ler juntos? Para a gente fazer uma dinâmica, vamos ler todos nós juntos? 1, 2, 3. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, ele fez uma questão de enumerar, acho que todos os demônios, todas as patentes. Porque a gente sabe que no mundo espiritual existem patentes também. Tanto do bem, como existe o arcanjo Miguel, que a gente vê na Bíblia o tempo todo falando, o próprio anjo Gabriel, que foi aquele que foi trazer uma notícia tanto para Maria. Gabriel foi para outra pessoa também. Foi para José, que ele teve um sonho com José, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins. A Bíblia fala que o próprio Satanás, ele era um querubim ungido. A gente leu. Então, dentro da patente do mundo espiritual, existem os principados, potestades, o príncipe das trevas, as hostes. Eu até fui buscar o que eram as hostes. É os exércitos dos seres comandados pelo diabo no império das trevas. Existe toda uma hierarquia e existe todo um funcionamento dentro do mundo espiritual. Mas uma coisa que ele quis deixar bem claro para a gente. Porque não temos que lutar contra quem, gente? Contra a carne e nem sangue. Ele numerou o principado, potestade, os demônios todos. Mas ele quis deixar bem claro, a tua luta não é contra pessoas. Mas você não sabe, pastora, a minha vizinha, nessa aula, a minha vizinha, ela é usada pelo diabo. Ela é, você não sabe, realmente, o diabo ele usa pessoas. Mas a nossa luta não é contra a vizinha. Em vez de ir brigar com a vizinha, o que a gente tem que fazer? Repreender o demônio que está usando ela. Vocês estão entendendo? Estou usando um exemplo aqui, mas são outras coisas mais. A gente está com ódio de governo. A gente está com ódio de brigas por causa de esquerda, direita. Não é verdade? E por causa disso, por causa daquilo, hoje a gente fica com uma raiva imensa. Tem gente que deixa de se falar por conta disso, porque eu não concordo, porque eu não acho, porque não há. A nossa luta não é contra pessoas, por mais difícil que isso seja de entrar na nossa cabeça, porque a gente associa as pessoas sim. É claro, gente, que a gente entende que tem pessoas que não fazem bem, que a gente não vai ter que conviver com elas. Mas orar, repreender o inimigo que tá usando a vida dela, eu preciso aprender a fazer assim. Porque senão eu vou ficar com raiva de pessoas e vou perder o foco do que é a armadura de Deus, do que é se revestir. Porque se fosse a armadura de Deus apenas... Jesus. Porque se fosse a armadura, fosse essa apenas... vamos lá, igreja, coloca aí o capacete, blum, né? Fazer trabalho. Fosse só isso, gente, facinho. Agora, você realmente fortalecer no Senhor, na força do seu poder, ficar ligado o tempo todo, se revestir todos os dias, entender que a nossa luta não é contra pessoas, mas fulano está sendo usado, repreende o demônio que está sendo usado naquela pessoa. Você entender isso é muito mais complicado. Aí ele vai trazer o que é armadura.
ele vai, primeira coisa que ele pode avançar. Olha aqui que ele vai falar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Por quê? O dia mau é hoje, mas o dia mau pode ser daqui a uma semana. Como o dia mau pode demorar um pouquinho, mas vai chegar, porque o dia mau chega para todo mundo. Digamos que eu venci uma batalha hoje. A guerra não está vencida. Porque a guerra só vai terminar quando, no grande dia, que o Senhor vir e acabar com tudo. A batalha de cada dia é a batalha de cada dia, vocês estão entendendo? A guerra não está vencida. Ah, mas na Bíblia não fala que nós somos mais que vencedores? Sim, somos mais que vencedores. O Senhor vai acabar com tudo isso, mas não é hoje. Ele não voltou ainda. A gente ainda está aqui. Enquanto estamos aqui, é a batalha de todos os dias. Venci uma batalha hoje. Como a Leila estava na batalha de uma semana do Zacai no hospital. Uma batalha e tanto. Venceu, certo? Mais uma vez. Não pode relaxar. Não só por causa da enfermidade. Não só por causa de uma internação. Mas por causa de outras coisas mais. Você vê que a batalha nem saiu de uma, vem seu José Lucas, lá em Fortaleza, cair doente lá. Vocês veem como a gente... o tempo todo está nessa batalha. Por isso que a gente não pode desanimar. Eu me lembro muito da palavra de Deus lá em 1 Reis, se eu não me engano. Falando de Elias. Elias, no capítulo 18, não sei se é 1 Reis ou 2 Reis, capítulo 18. Ele estava lá no monte, ele desafia os profetas de Baal. Ele desafia naquela cena cinematográfica, que eu imagino assim, uma cena cinematográfica dele falando, vai lá, passa assim, e fizeram um altar, e jogou água, e fez tudo, e os caras lá ficaram chamando para o Baal, de manhã, de tarde, começaram a se retalhar, chamando Baal, e gritando, e Elias zoando com a cara dos caras, vai que ele está dormindo, vai que ele está lá, vai lá. E chega na hora, Elias vai, bota mais água e só ora. E nisso que ele ora, desce fogo do céu e aquela coisa. E ele matou ali 400 profetas de Baal e 450 profetas de Aserá. Que a gente esquece até os outros profetas. Ele matou 850 profetas ali. No capítulo 18. No capítulo 19. Não sei quantos dias foi, mas no capítulo 19. Jezabel mandou um recadinho, manda falar para Elias, que assim como ele fez isso, eu vou fazer com ele ainda hoje. O que aconteceu com Elias? Aquele homem que matou 850, se escondeu na caverna, ficou lá em depressão, triste. E o Senhor teve uma paciência grande com ele, porque Deus tem uma paciência grande com a gente. E mandou comida, e mandou os corvos alimentarem, e ele ficou lá se lamentando, e o Senhor falou ali com ele. Porque a gente é assim, gente. Às vezes a gente se dá tanto numa batalha, a gente se desgasta tanto numa guerra, numa batalha, que quando vem uma outra situação que às vezes é menor. Jezabel que mandou um recado. Ele matou 850 pessoas, mas abate. Por isso que está falando, resistir o dia mau e havendo feito tudo, fica firme. Se liga nas coisas que vão vir ainda, que vão vir. Sempre vem. Mas fica firme. Aí ele vai começar a dar a armadura. Vamos lá. E eu quero que vocês me falem. Vamos lá. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade, gente? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Não é isso que está escrito lá em João 14, versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu entendo tudo que a gente já leu, eu preciso me revestir de quem? Jesus. Aí ele vai falar, vestida a couraça da justiça. Quem é a justiça de Deus? Não é isso que a gente canta? Jesus, justiça de Deus. Está em Hebreus, não é uma música cantada. Hebreus, que Deus fez dele o resplendor da sua glória, a expressão exata da glória de Deus, justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Então, quando eu entendo que a armadura é Jesus, olha só, verdade é Jesus, justiça é Jesus. Vamos ao versículo 15. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Esse Evangelho da Paz, quem é? Quem é? Jesus.
eu anuncio Jesus, eu falo de Jesus. Não tem outra pessoa. Eu não prego a casa, eu não prego a denominação tal, eu não prego... E engraçado que eu estava vendo sobre esses calçados, era tipo uma chuteira. Ela tinha uma garra embaixo, porque vocês sabem que naquele tempo não tinha asfalto. Então essa garra era exatamente para agarrar no chão, para o soldado, que era soldado romano, ter toda a mobilidade para se defender, para atacar, né? Tinha tudo isso. E quando a gente entende isso, a Bíblia até fala sobre Davi, fala lá no Salmo, se eu não me engano, 40, que ele falou que o Senhor tira o pé deles do lugar escorregadio, me tirou do meio do lamaçal. Quando eu estou calçado com o calçado da preparação do Evangelho, não tem lugar escorregadio para mim, porque eu estou firmada, porque você está firmado em Jesus. Você não fala de você, você fala de Jesus. Outra coisa, vai para frente. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. A fé é em quem, gente? Em Jesus. A fé é em Jesus. Se lembra que Hebreus fala? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso que fala? Efésios 2, versículo 8, fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça nos foi dada mediante a fé. Então o escudo é da fé em Cristo. A gente podia fazer aqui um ato de todo mundo colocar o escudo, mas se você não tiver Jesus, se na tua boca não tiver Jesus, se nos teus lombos não tiver Jesus, sobre a tua vida não tiver a justiça de Deus, que é Jesus, não vale de nada. Vai ser apenas um ato patético, como a gente costuma falar. Porque a gente precisa viver Jesus. Engraçado que quando ele fala do escudo, com os quais poderes apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Por quê? Paulo estava olhando, Paulo estava lá em Roma, né, gente? Estava naquela fase meio preso lá, e ele não perdia a oportunidade de nos falar. Estava vendo toda aquela armadura dos soldados, estava vendo toda aquelas roupas, né, para eles estarem em formação ali. Ele pega todos aqueles exemplos para trazer para o mundo espiritual. Quando fala dos dardos inflamados do inimigo, porque era costume, para quem vê filme medieval, vocês sabem, de colocarem, às vezes, pinche na ponta da flecha, ou algo que pegue fogo. Quando jogava, pegava fogo, os dardos inflamados do inimigo. Mas eu me lembro também do Salmo 91, que ele fala sobre isso. Deixa eu abrir aqui, só para não falar besteira. Não precisa abrir aí, não. Salmo 91... que fala assim, baixo frustrado, não terás medo. Eu vou ler aqui 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Quando a gente entende que quando está em Cristo, você está guardado até dos dardos inflamados do inimigo. Aquilo que vem para atear fogo, mas não é o fogo de Deus. É um fogo estranho. É um fogo que vai te fazer estar longe da presença de Deus. Quando eu entendo isso, quando eu tenho esse escudo da fé, quando eu tenho a fé em Cristo, eu estou livre disso também. Continua para mim, fazendo favor. Olha outra coisa. Tomai também o capacete da salvação. Que salvação é essa? Quem nos salvou? Jesus nos salvou, não é? Não é isso? Engraçado que capacete remete à cabeça, mente. Eu lembro de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita do Senhor. Que ele fala assim, tomai... Vou ler, que eu estou nervosa. Deixa eu ler, Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá. Mente. Rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Entendimento.
A mente entendendo, eu fui salva, eu fui salvo pelo Senhor, eu fui salvo para o Senhor. Por isso que a gente precisa entender que essa armadura, ela não é apenas uma coisa que é falada, é uma coisa que precisa ser vivida o tempo todo. E a última coisa que muda um pouquinho, que ele fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por quê? Ele muda. Porque todos os outros, as outras partes da armadura, são tudo fala, Paulinho, de proteção. A única coisa que é de ataque é a espada do Espírito. É a única coisa. O escudo protege, o capacete protege, a couraça protege, todas as outras coisas é para te proteger. É como se você fosse só resistir. Se lembra do que ele falou, resistir ao dia mal? Tiago, ele fala sobre isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente não resiste assim não, ó. A gente resiste assim, ó. A gente vai para frente. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única que ataca. O maior exemplo disso, o próprio Cristo, quando foi tentado. Satanás lançou 3 coisas para tentar. E Jesus, nas 3 coisas, falou, está escrito. Jesus em nenhum momento falou assim, olha só, Satanás, deixa eu te falar, eu te conheço, eu sei quem tu é. Eu te vi lá, hein? Eu sei quem você é. Não, está escrito. Engraçado que Satanás usou a própria Bíblia, o Salmo 91, para falar, olha, porque está escrito. O Satanás usou também, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Aí Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como a gente precisa estar revestido com essa armadura. Olha como a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Não é uma coisa para a gente conhecer, para mostrar para o outro que sabe tudo. Olha como a pastora sabe, olha como a Luli sabe. Olha isso aí deve ser para os pregadores. Não, gente, a palavra é proteção para a tua vida e para a minha vida. Você ler a palavra, você estudar a palavra, te dá argumento até mesmo para afrontar Satanás. Porque Satanás vai vir e vai falar para mim e para você coisas que você quer ouvir e que eu quero ouvir. É só lembrar de Eva lá. Porque Deus sabe. Porque Deus sabe. Aquela vozinha veludada, sabe? Aquela vozinha gostosinha, boazinha. Porque Deus sabe que um dia que dela comer, você vai ser igual a Deus. E até hoje a humanidade já está querendo ser igual a Deus. E ninguém sabe o que é mais. Ninguém mais sabe o que é. Porque está uma confusão tão grande que ninguém mais sabe o que é. As maiores perguntas dos filósofos era saber para que eu vim, de onde vim, para o que eu vou, né? E a Bíblia diz isso tudo para a gente. De onde você veio, para que você veio e para onde você vai. Quando a gente entende isso, eu lembro até uma vez que eu vi um dizer que falava assim, que os 2 dias mais importantes na vida do homem, até aquele filme do Protetor, os 2 dias mais importantes da vida do homem, quando ele vem, quando ele nasce e quando ele sabe para que nasceu, são os 2 dias mais importantes da vida da pessoa. Trazendo isso para nós, você sabe para que você veio, você não é fruto do acaso, nós não somos fruto do acaso. Um aborto que não deu certo, ou uma gravidez muito desejada, um filho muito amado. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos chamados para estarmos aqui, proclamando Cristo em tudo que fazemos. E temos um destino, que não é nesse mundo. Nós temos um destino final, que é estar eternamente na presença do Senhor, fazendo a obra que Ele ainda tem preparado para aqueles que estarão lá. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou em batalha, em guerras que às vezes eu vou vencer molezinha, guerras que às vezes, como Elias, eu vou querer me colocar numa caverna. E como que eu vou lutar contra tudo isso? E como que eu vou me posicionar contra tudo isso? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que nosso coração seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Amém?